Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo, fique à vontade, compartilhe esse vídeo, abençoe, seja abençoado, deixa Deus te usar, seja um canal para transmitir a palavra de Deus para outras pessoas. E hoje eu vou deixar para sua meditação o livro de Lucas, versículo 2 e capítulo 41, que tem como título Jesus no templo e aos 12 anos de idade. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiraram a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu estávamos ansiosos, te procurávamos. E eles lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe diziam. Desceu com ele e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém, amados? Hoje nós vamos falar um pouco a história, né? Vamos falar um pouco a respeito da vida de Jesus, o que ele passou, quem ele foi, o que ele fez e o seu propósito, né? E a sua missão. Então aqui nós vamos relatar alguns fatos que são real e outros que são ilusão, que são inventados pelos homens. Vamos fazer uma introdução em cima dessa palavra que fala assim. No Velho Testamento fala inúmeras vezes sobre a vida do Messias, que é Jesus. Jesus vai fazer você reconhecer as suas limitações para você ver e entender o quanto você depende dele. Olhando para si mesmo, você começa a enxergar o quanto você é carente desse amor e o quanto você é miserável e pecador. E necessita conhecê-lo dia após dia. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é o fundador, onde a nossa fé é construída nele. Mas ele também é a pedra de tropeço, ele é a pedra de escândalo que trava todas as outras religiões. Os falsos mestres não aceitam a verdade que ele é Jesus, que ele não aceitam a verdade que é ele, Jesus, e ensina. Aqui está falando que Jesus, para algumas pessoas, é a pedra de tropeço, ele é a pedra de escândalo, porque Jesus, ele traz a verdade, né? Através dos seus ensinamentos, através da sua palavra. Jesus, ele é a verdade. E quando a pessoa está nas trevas, Jesus lhe apresenta a luz. Ele vem como uma luz, tirando as trevas. Então, geralmente, quem está nas trevas, né? O diabo não quer que ela conheça a luz, quer que ela fique na escuridão, quer que ela continue no pecado. Então, por isso que as pessoas que vivem nas trevas, as pessoas que vivem cercadas
pelo pecado, por coisas erradas, né? O inimigo usa essas pessoas para se levantar contra a palavra de Deus, contra a verdade, né? Contra os ensinos de Jesus. Naquela época e também nessa época, o qual a gente está vivendo atualmente. Existe uma lacuna sobre a vida de Jesus no livro de Lucas, né? A palavra lacuna significa espaço, né? Está falando que tem um espaço. Existe uma lacuna sobre a vida de Jesus no livro de Lucas, que para aos 12 anos ele fica calado 18 anos sobre a sua infância. Tem uma lacuna 12 anos e depois mais 18 anos. Isso não quer dizer que os cristãos do século 2, 1 e 3, eles ficaram satisfeitos com isso. Eles ficaram bastante incomodados porque ninguém sabia nada sobre a infância de Jesus. Aí começaram a escrever obras e livros e histórias sobre o menino Jesus. Durante os 3 primeiros séculos, começando no 2º século do cristianismo, apareceu Aleluia, Jesus querido. Apareceu do que nós chamamos de apócrifos, que eram histórias a respeito de Jesus. A palavra apócrifo significa ilegítimos, né? São livros ilegítimos que criaram, fantasiaram a respeito de Jesus. Porque na Bíblia Sagrada há um espaço de tempo que só fala da vida de Jesus, né? Fala de Jesus na infância e fala de Jesus aos 12 anos. Aí depois tem um espaço que esses homens que escreveram esses livros com essas histórias, esses contos, que a Bíblia não conta, mas eles querendo justificar e acrescentar, a labra subierga, a história de Jesus, escrever essa história, esse relato, que fala assim. Depois a Bíblia só vem falar depois, lá na frente de Jesus, com 30 anos, né, que ele inicia o ministério e os seus milagres. Que nós chamamos de apócrifos, que eram histórias a respeito de Jesus, que não foram escritas pelos apóstolos, não foram inspiradas por Deus, mas que tinham como objetivo complementar essas lacunas do Evangelho. Havia muita curiosidade da pessoa de Jesus. Apocalipse capítulo 22, 18 fala: se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro. Isto é, a sua parte do fruto da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa, né? Então a Bíblia está relatando aqui que nós não podemos acrescentar nem diminuir nada do que já está escrito na palavra de Deus. E esses livros apócrifos que foram escritos por homens que ninguém sabe a autoria, a labra subierga, ninguém sabe quem foi o autor desses livros, né? Eles escreveram história a respeito de Jesus para preencher espaços esses que o próprio Deus não deixou relatado. Existem coisas que a Bíblia fala que Deus deixou que os homens tivessem acesso, mas existem coisas que Deus não quis que os homens tivessem acesso, né? Então, algumas pessoas inventaram algumas histórias, inventaram alguns contos, algumas conversas. É isso que a Bíblia está relatando. E aqui em 1 Coríntios 4, 6, fala: estas coisas, irmãos, aplicai-as figuramente a mim mesmo e ao Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento e de outro,
né? Está escrito em 1 Coríntios 4:6 que nem pode aumentar, nem pode diminuir. A palavra de Deus está falando que para a pessoa não ensoberbecer, querer o mérito para si. E a honra, a glória, né, das Escrituras pertencem a Deus. Foi o próprio Deus que inspirou os homens, né, por volta de 40 homens, para escrever a sua palavra. Como era ele, aí ele está falando aqui, como era ele como um menino, o que ele fazia, como ele agia como criança. Nós vemos hoje cerca de 140 livros apócrifos que foram lidos e escritos durante o século II e o século III sobre a vida de Jesus, cartas em nome dos apóstolos. Eles são chamados de apócrifos porque a palavra apócrifo significa oculto. E o nome é porque ninguém sabe a autoria destes livros. Ou é porque eram livros que foram escritos por hereges de uma seita chamada gnóstica, que enfatiza o conhecimento oculto que era necessário para a salvação. Eu sei que o ponto é que a igreja nunca aceitou essa literatura como sendo inspirada por Deus. A igreja só reconheceu os 4 evangelhos, as cartas de Pedro e de Paulo, os escritos de Judas, Tiago, Hebreu e de João e pronto, né? Ele está dizendo que a palavra de Deus só foi colocada aquilo que Deus permitiu. Aquilo que Deus não permitiu, em sua palavra não foi colocada. Porém, outros homens tentaram colocar na Bíblia Sagrada a sua opinião, mas a igreja rejeitou, a igreja não aceitou. Desses 140 apócrifos, tem 8 evangelhos da infância de Jesus. São obras que foram escritas para tentar suprir essa falta de conhecimento aqui, né? Sobre a vida, sobre a infância de Jesus. Os mais conhecidos que eles escreveram são o Evangelho de Tiago, que não foi Tiago que escreveu, mas alguém se passando por Tiago. O Evangelho do Mateus era um outro Evangelho de Mateus, não é o verdadeiro. A história de José, o carpinteiro, e o Evangelho árabe na infância de Jesus. E quando você lê esses evangelhos sobre a infância de Jesus, você imagina o que, aleluia, Jesus, tu és fiel, o que pensam de Jesus. É muito interessante. Jesus é visto como um menino muito bonito, muito travesso, mas que era exemplo como filho em casa. Ele ajudava os pais nas tarefas domésticas, lavando louça, limpando a casa, varrendo a casa. Era obediente aos seus pais, mas era um menino diferente, especial, porque ele era quem liderava as orações e os jejuns. Quando Jesus sentava à mesa para comer, todo mundo esperava que ele sentasse. E ele orava, não era José, mas Jesus. Aí aqui a gente já vê que começa a entrar em contradição esse ensinamento desses livros, desses falsos livros apócrifos, porque quem senta à mesa, labra subiergue, quem lidera a família, o chefe da família, é o cabeça. No caso é José, mas aqui ele está colocando Jesus. E no caso está indo contra a palavra de Deus, né, esses ensinamentos. Por isso que eles não têm origem, por isso que eles não são originais, não são verdadeiros. E quando Jesus jejuava, a família toda jejuava. E quando ele dormia, seu corpo brilhava. Ele tinha poderes miraculosos. Ele transformava os seus amigos em ovelhas. Ele ressuscitou mortos. Uma vez Jesus encontrou um passarinho morto no chão, tocou o passarinho, viveu e saiu voando.
ele fez grãos de trigo germinar e flores desabrochar. Ou fraldas de Jesus, as fraldas de Jesus eram expelidas para expulsar demônio. A água que Jesus tomava banho foi várias vezes usada por Maria para curar doentes e enfermos. Ora, quando o Senhor Jesus tinha completado 7 anos de idade, desde o seu nascimento, no certo dia ele estava ocupado com os rapazes da sua idade, pois ele estava brincando no meio do barro, do qual faziam imagens de burro, touros, pássaros e outros animais, e cada um se gabava da sua destreza. Estavam a louvar o seu próprio trabalho. Então, o menino Jesus disse aos rapazes: as imagens que eu fiz, eu ordenei que... Onde os rapazes perguntaram: as imagens que eu fiz, eu ordenei que andem, né? Ele está falando que o menino Jesus fez imagens e ordenou que elas andassem. Aí a gente já vê que contradiz mais uma vez com a palavra de Deus, que a Bíblia fala de imagens que a gente não deve adorar, no livro de Deuteronômio, no livro de Salmo, que imagens e escultura são obras da mão de homens e que Deus, o próprio Deus, abomina. Não devemos colocar outro Deus, nem imagem diante do Senhor, na frente do Senhor, jamais. E aqui está contando essa história. Os rapazes perguntaram se ele não era o filho do Criador. E o Senhor Jesus disse que andassem. E o Senhor Jesus disse que andassem. E as estátuas começaram imediatamente a saltar. E então, quando ele lhe tinha dado saída, eles ficaram quietos. E eles fez figura de pessoas e pardais do barro, que é figura quando ele disse que voassem e ficassem quietas, quando lhe disse que parecessem, comeram e beberam, quando lhe deu comida e bebida, depois de os rapazes terem ido embora e contarem a seus pais, os pais disseram: meus filhos, tenham cuidado em não fazerem novamente companhia com esse menino, pois ele é um feiticeiro, fujam dele. Portanto, evite-o e não brinquem com ele novamente com ele depois disso. Esse é o Evangelho arábico. Um trecho dele diz que Jesus foi chamado Rei de Israel pelas crianças e que vinham crianças de todos os pontos para louvar Jesus e dar-lhe graça. Jesus era tão sábio e inteligente quanto criança que ele não precisava frequentar a escola. Foi para uma escola e saiu, foi para outra e saiu. Quando foi para uma terceira escola, finalmente ele resolveu frequentar a escola. E aí 3 professores vieram ensinar. E aí ele matou um e depois ressuscitou o professor para mostrar quem é que mandava realmente. Esse Jesus era malvado e às vezes, né, segundo essas histórias que esses livros apócrifos contam, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado no que se diz, no que se fala. Por aí afora, a nossa fé tem que estar baseada unicamente na palavra de Deus. A nossa fé tem que estar voltada para a palavra de Deus, não para livros de homem, não para invenção, não para literatura, criatura, mente humana, opinião do que Jesus vai voltar, o que Jesus era, né? A gente vê que tem muito falsos mestres e falsos doutores por aí ensinando coisas vãs, né? Doutrinas de homem, ensinamento de homem. Então a palavra de Deus diz que a nossa fé tem que estar firmada só em Deus
e nas escrituras sagradas e em nada mais. A gente vê que existe carnavais, balela, ensinamentos, né? Seitas e heresia, pessoas que zombam de Jesus, fazendo aqueles ensinamentos, passando aquilo para o povo. Então aquilo ali, tudo ali é produto da carne, é obra da carne, é obra do homem. Esse tipo de coisa a gente não deve dar crédito, né? Eu estou lendo aqui só alguns ensinamentos, algumas histórias, para que os irmãos conheçam melhor. Que ele descreveu aqui, além de ele ter matado um professor, ele matou um menino que esbarrou nele com palavras e também matou porcos que tinham demônio entrando neles. De vez em quando, Jesus aqui abusava dos seus poderes e era muito malvado. Esse é o quadro que você tem do menino Jesus de 0 a 12 anos nos evangelhos apócrifos, né? Evangelhos que estão fora da palavra de Deus, que não devemos dar crédito, né? Aquilo que Deus deixou escrito são 66 livros, a autoria do próprio Deus, que Deus assinou, que Deus deixou o caminho, a verdade para o homem, né? Através desses 66 livros. Esses livros que a gente tem que ler, observar, né? E guardar no nosso coração. E também nós vamos falar a respeito de algumas Bíblias que não foram escritas, né, conforme a palavra de Deus. Bíblias que foram escritas por homens, que foram escritas por seitas e heresia. Aqui nós vamos esclarecer tudo nessa palavra, nesse ensinamento. Eles escreveram isso na tentativa de suprir o que a Bíblia não fala de Jesus. São seitas heréticas que já começaram no primeiro século a discernir mentiras de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi uma criança normal. Agora aqui nós vamos ver o que a Bíblia, né, o original, o que a Bíblia de fato diz a respeito de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi uma criança normal como qualquer outra e que destacava das outras era a sua obediência, né, a seus pais. Jesus era uma criança muito obediente, ele dava testemunho, um bom testemunho. Ele era criança que cresceu e aprendeu a profissão do seu pai humano, José, que era carpinteiro como as crianças da época. Ele aprendeu o Velho Testamento. As crianças judias, né, porque Jesus era judeu, era acostumado provavelmente na escola, embora Jesus aparentemente supera todas elas em conhecimento, como a Bíblia diz que havia uma graça sobre ele e um favor especial sobre ele. Quando Jesus tinha 12 anos, ele tinha consciência que Deus é o seu pai e que tinha uma missão na terra para cumprir. Então aqui está falando que Jesus, aos 12 anos de idade, ele já tinha plena consciência de quem ele era e do que ele havia ter feito, fazer aqui na terra, né, por nós, em prol da nossa vida. Ele veio morrer por nós, ele sabia da sua missão, o que ele tinha que cumprir, o que ele tinha que fazer. Jesus já sabia, né? Conclusão sobre esse assunto, passagem, como esse mostra pra gente que Deus só revelou o que era necessário. A Bíblia é suficiente para a nossa salvação. A redenção que nós conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos, para que nós saibamos qual é a vontade dele para a nossa vida. A Bíblia não é exaustiva, né? Exaustiva, ele está falando, é cansativo, é fadiga, é repetitiva. A Bíblia não é repetitiva. A Bíblia ela tem um conteúdo suficiente que abastece a alma do homem. É um alimento perfeito, é o alimento certo, é o conteúdo certo, é aquilo que nós necessitamos. Ela não fala tudo a respeito de Deus, ela não nos diz
tudo a respeito de Jesus Cristo, como o texto diz. Por isso, uma regra muito importante é que nós paramos onde a Bíblia para. Onde ela se cala, nós se cala também, né? Está escrito nos versículos anteriores que eu falei, né? Que nós devemos ir até onde a Bíblia diz que nós devemos ir. Nós devemos parar aonde a Bíblia diz que nós devemos parar. Não podemos aumentar nem um tio, nem uma vírgula da palavra de Deus, mas falar só aquilo que ela está escrita e não inventar fantasia nem métodos para prender o homem, nem para chamar a atenção. Porque a Bíblia em si, ela tem um poder de convencer o homem da justiça e do juízo de Deus. Muitas heresias e muitos erros acontecem no meio cristão quando as pessoas querem ir além do que está escrito e também imaginar aquilo que a Bíblia não diz. Por exemplo, como era Jesus dos 0 aos 12 anos, a Bíblia não diz nada sobre esse assunto. As heresias acontecem quando os homens tentam preencher as lacunas, as coisas que Deus não deixou escrito em sua palavra. E nós deveríamos ter humildade para reconhecer isso e ficar apenas com o que está escrito e não ir além, não ir adiante. Os evangelhos não são biografias da vida de Jesus, eles são relatos e períodos da vida de Jesus. São acontecimentos e coisas que aconteceram na sua época, né? São alguns fatos que são relatados, ele está falando aqui na Bíblia. Alguns conhecimentos que Deus trouxe à tona. Existem pessoas que editam e formam opiniões contrárias à verdade da Bíblia Sagrada, formando assim heresias e mentiras em seus ensinos, como por exemplo, a testemunha de Jeová, né? A Bíblia do Adventista do sétimo dia. Aqui são, ele está falando aqui das piores Bíblias, agora ele vai falar dos piores ensinamentos e das piores seitas que existem em nossos dias atuais. São os Testemunhas de Jeová, a Bíblia dos Adventistas do sétimo dia, a Bíblia do Mórmon, a Bíblia do LGBT, né, que eu já enviei para alguns irmãos e estou falando aqui no canal. Eles acrescentam e mudam a verdade. Eles se chamam Clean Drive Verso. É a tradução Novo Mundo, é uma versão de versões. Começou em 1950 e vai até 1991, em 2013. Essa é a pior de todas elas. Ela usa suas mentiras para mudar a doutrina e o ensino da palavra de Deus. Então, todas essas Bíblias que eu estou falando aqui, elas mudam a verdade, elas tiram, né, algumas páginas da Bíblia e colocam as suas opiniões, né? São seitas e heresias, né? Que aqui nós estamos falando, né? Que a Bíblia relata que essas seitas, essas heresias são criadas por homens, são invenção de homens, é mentira. Nós não devemos dar crédito, né, ao Testemunha de Jeová, que é uma seita. Os Adventistas do sétimo dia são seita, o Mórmon, a Bíblia do LGBT também são seita. Então, todas essas seitas aqui, eles acrescentam e mudam a verdade da Bíblia. Essas Bíblias aqui são farsas, são mentiras. Agora nós vamos falar Bíblias que são as Bíblias original, verdadeiras, né? Da palavra de Deus. As melhores Bíblias são a de João Ferreiras de Almeida. Você pode comprar, essa Bíblia, é boa. A Bíblia Thompson também, ela é muito boa, com concordância temática. A Bíblia da Mulher, né? Revista atualizada. A Bíblia NAA, na nova versão atualizada de Almeida, né? Essa Bíblia também é muito boa. A Bíblia Shed também é muito boa. E a Bíblia Pentecostal. Essas são as melhores Bíblias e são Bíblias seguras, né? Que você pode comprar, desfrutar, ler
né? E vai ver que é a versão original, né, dos textos sagrados da Bíblia, né? Que a Bíblia Sagrada ela foi escrita em hebraico, né? Então essas Bíblias aqui são as versões original, são as cópias original da Bíblia Sagrada. Amém, amados? Agora aqui nós vamos entrar na palavra de Deus e vamos aqui fazer um resumo do que a Bíblia nos ensina aqui. Fala no livro de Lucas. Que fala assim, Lucas, capítulo 2, versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Então aqui está falando que anualmente, né, o pai de Jesus e a mãe de Jesus, eles iam, como era de costume, à festa da Páscoa, né? A festa da Páscoa durava 7 dias, mulheres à frente e crianças atrás. As caravanas dos homens, depois de um dia de caminhada, faziam um acampamento, aí notava-se a falta de Jesus. Maria perdeu Jesus de vista no 3º dia, encontrou Jesus, né? Então era costume dos homens da época, das mulheres, irem para essas festas, porque a festa da Páscoa ela tinha um significado muito grande, né? E nisso aconteceu que eles perderam Jesus de vista. O significado da Páscoa é a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Agora a Páscoa é íntima e familiar. É lembrada a morte de Cristo por nós. Tudo no Velho Testamento é sombra do que havia de vir. Hoje em dia a Páscoa é celebrada, é a morte de Cristo, que é o Cordeiro de Deus por nós, pelo mundo, né? Oh, glória! Então aqui no Velho Testamento, a celebração da Páscoa, que esses homens, que essas mulheres, que esse povo, que os judeus faziam, é porque quando eles ficaram presos no Egito, né, no poder de Faraó, ficaram 400 anos presos no Egito, em poder de Faraó, né? Faraó prendeu o povo de Deus. Aí Deus enviou Moisés para libertar seu povo. E Deus mandou que o povo dele ungisse os umbrais da sua porta com o sangue do animal, né? Com o sangue do carneiro. Então eles foram e ungiram os umbrais das suas portas. Então o que significa a Páscoa no Velho Testamento? É a libertação da escravidão do Egito. Aí aqui fala, versículo 2. E tendo ele já 12 anos, subiu a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Então aqui nós vamos falar um pouco mais sobre a respeito da Páscoa, para que os irmãos entendam melhor. A primeira Páscoa, ela é comemorada no mês de abril e tem a finalidade de celebrar o livramento do povo hebreu da casa da servidão, a libertação do povo, do poder do Egito, do poder de Faraó, né? Deus deixou uma lei e tinha que obedecer. Eram 7 festas. Então, naquela época, tinham 7 festas importantes, né? Naquela época, era uma lei, tinha 7 festas importantes. E dessas 7 festas, havia 3 festas que se destacavam. As 3 maiores festas eram a da Pentecoste, da Páscoa e a dos Tabernáculos, né? Aí aqui eu vou ler um pouquinho sobre essas festas para que os irmãos entendam melhor. A Páscoa, Pães Asmo, né? As 7 festas eram Páscoa, Pães Asmo, 7 dias durava. Primícias, Pentecostes e a inauguração com fogo, trombetas, convocação de Israel, festa do tabernáculo, onde o Senhor não deixou lhe faltar habitação, né? Então todas essas festas haviam um significado, havia um simbolismo. O sentido da festa do tabernáculo eram 3. O sentido histórico, durante 7 dias, né? Durante 7 dias, as pessoas deixavam a sua casa,
reuniam-se e iam para Jerusalém para viver em cabanas. Era festa, era a mais feliz de todas as festas, né? Enchia as ruas de Jerusalém de muita alegria e música. E o segundo sentido era o agrícola, era o festival pelo agradecimento, pelas colheitas. Era a mais popular das festas, era chamada de festa da estação, da alegria. Terceiro sentido da festa do tabernáculo, dessa festa, era o profético. Esta festa apontava para as bênçãos messiânicas. Essa festa apontava para Jesus. Essa festa era onde se cantava 7 dias. Havia um ritual nessa festa. Era uma propiciação, uma propiciação liberada pelo sumo sacerdote, que ia até o tanque de Siloé com um jarro de ouro e enchia esse jarro de água e caminhava liderando, né? Essa propiciação com música e trombetas e até o templo, e derramava essa água no altar do templo, cantava essas música com voz com alegria, né? Tirarei da água da fonte da salvação. Essa propiciação acontecia 7 vezes no mesmo dia. Então tudo isso aqui tem um simbolismo, tem um significado, né? É sombra para o Novo Testamento. O Velho Testamento, né? O Velho Testamento aponta, né? São sombras do Novo Testamento. É isso que a palavra de Deus quer nos relatar. E aqui no versículo 43 fala: regressando eles, terminando aqueles dias, ficava o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem a sua mãe. Então Jesus, ele se perdeu dos seus pais no meio dessa festa, né? Mas tudo tinha um propósito de Deus, porque tudo isso aconteceu. O propósito de Deus revelado em Cristo Jesus, e é com certeza a sua maior revelação ao mundo e à humanidade. Não existe nada que se compare à revelação de Jesus Cristo, ao nascimento de Jesus Cristo, ao Jesus estar aqui, ao Emanuel estar entre nós. Contudo, ao analisarmos a estrutura desse projeto de Deus, nós vemos que Deus trabalhou no que era extremamente necessário. E isso traz muito importante missão para a minha vida e para a sua vida. O texto que nós temos aqui é muito importante. Antes desse texto, nós temos o relato de Jesus, bebê, né? Nós vamos falar um pouco aqui da vida, né? Sobre a vida de Jesus, de bebê até onde a Bíblia nos mostra, que é até os 30 anos. O relato de Jesus bebê aos 40 dias de vida. Depois deste texto, o salto é para depois, quando Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Então, entre o período em que ele era bebê e a sua idade de 30 anos, nós temos esse relato no meio. Jesus aos 12 anos de idade. Nós sabemos que Lucas, assim como os outros evangelistas, eles faziam uma seleção de informação ou material. Os evangelhos não se propõem ou se revela a mostrar todos os dias de Jesus, não. Mas os principais eventos Deus quis que o povo conhecesse acerca do seu filho, e divinamente inspirado, Lucas faz um registro desta fase de Jesus aos 12 anos de idade, né? Tudo, aleluia, Jesus querido. Tudo indica que escolhe justamente esse episódio para mostrar que muito cedo Jesus tinha consciência da sua missão. Nós vemos isso aqui no texto. Jesus era conhecido
e era conhecido e era conhecedor das Escrituras. Jerusalém era uma cidade que ficava no planalto cerca de 800 metros acima do nível do mar. Então, por isso que as expressões para Jerusalém geralmente são eles subiram até Jerusalém, né? Onde os pais deles subiam anualmente, ele está falando. E havia ali peregrinações nas principais festas, havia 3 festas requeridas pela lei: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Essas eram as 3 principais festas da época, né? E o texto nos diz que anualmente o casal e a festa a lei exigia que o homem participasse dessas 3 festas como cabeça da casa, como cabeça da família. Ele deveria participar das 3 festas. A mulher, ela não era obrigatório, né? A mulher, no caso Maria, não era obrigatória a ir a essa festa anualmente. Porém, ela ia porque ela amava as coisas de Deus, era uma mulher voltada para Deus e era uma mulher piedosa. Porém, o homem tinha que ir, era obrigatório sim, pela lei da época, né? Pela lei de Moisés aqui, do Velho Testamento, o homem tinha que participar dessas 3 festas. A esse tipo de voto, aí aqui fala, a mulher não era obrigatória a esse tipo de voto, mas nota-se que o destaque do texto que o casal ia à festa. Porque Maria ia. Maria foi porque ela era uma mulher piedosa, amava as coisas de Deus. A festa mais ou menos durava uma semana. Era costume os homens se agruparem e ficarem conversando. E as mulheres ficavam na frente, né? Todo bom judeu orava 3 vezes por dia. Aí aqui está falando que ela perdeu Jesus de vista porque era costume na época os homens ficarem atrás em grupo conversando, né? E as mulheres ficavam na frente, né? Conversando também, o grupo de mulheres, e os meninos ficavam ali brincando. E ali ela teve e tinha completamente confiança em Jesus, porque Jesus ele era um menino muito tranquilo, muito calmo, muito obediente, ele não dava trabalho a Maria. Então Maria ficou tranquila, né? Ela ficou tranquila, seu coração ficou em paz, porque ela pensou assim: se Jesus não estiver comigo, Jesus vai estar com o pai dele, com José. Só que isso não aconteceu, né? A Bíblia fala que ela tirou os olhos de Jesus e que nós não devemos tirar os olhos de Jesus, que ela perdeu Jesus de vista. Foi o grande erro de Maria aqui, nesse fato, nesse acontecimento aqui da Bíblia, está relatando que ela tirou os olhos de Jesus. Nós não podemos tirar os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus, para que a gente não perca a nossa bênção, para que a gente não perca a nossa salvação, para que a gente não perca o nosso tesouro, porque Jesus é o nosso tesouro. Jesus é a nossa alegria, a nossa fonte de alegria, o nosso prazer, a nossa motivação para continuarmos, para vivermos, né? Para nos dar força para seguir. Então é por isso que nós não podemos tirar os olhos de Jesus, eles têm que ser o centro da nossa vida. Aí aqui fala, as mulheres ficavam agrupadas e elas ficavam conversando, e as mulheres ficavam na frente. Todo bom judeu orava 3 vezes por dia. Ele cresceu nesse ensinamento, nesse ambiente. Jesus Cristo tinha uma mente pura. Todo bom judeu ia à sinagoga 1 vez por semana. Não havia sacrifício mais nessa época, mas o povo judeu guardava o 4º mandamento, o dia do descanso, indo semanalmente a uma sinagoga. Lá oravam e cantavam, choravam, recebia o sermão e liam a lei, né? Igual nós fazemos aqui na casa do Senhor, na igreja. Nós oramos, nós lemos, nós jejuamos, nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Eles também faziam isso lá. A gente pode observar aqui nos ensinamentos, né?
no ensinamento das Escrituras, e a gente também pode aprender aqui com os ensinamentos da liderança, né? Da Bíblia. Eles liam a lei e a sua explicação. Jesus cresceu nesse ambiente, então ele está falando que Jesus, está falando da infância de Jesus. Jesus cresceu nesse ambiente, como um bom judeu, eles iam sempre na sinagoga orar, buscar o Senhor. Aqui ele fala, como bom judeu, eles oravam 3 vezes ao dia, né? A gente pode observar que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Então não era diferente desse povo aqui da época, dos judeus da época. Então, consecutivamente, né, Jesus também fazia o mesmo, ele orava, ele jejuava, como homem, ele consagrava a vida a Deus. A Bíblia diz que ele orava muito, ele estava sempre buscando o Senhor, estava sempre buscando a Deus em oração, sempre estava orando por nós, ele também orou por nós. A Bíblia fala tudo isso. Então nós devemos seguir o exemplo de Jesus, copiar o exemplo de Jesus e fazer o mesmo. E ensinar também para os nossos filhos o caminho que ele tem que andar, né? A Bíblia diz, ensina o caminho que teu filho tem que andar, para quando ele ficar velho, ele não se esqueça, ele não se perca desse caminho. Então a gente tem que começar a ensinar nossos filhos de criança, porque as crianças elas têm facilidade de guardar as coisas no seu coração, de absorver as coisas com facilidade, de aprender também com facilidade. E Jesus ele foi criado nesse ambiente. Versículo 44 fala: pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andavam o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. Então, a mãe ficou 3 dias procurando Jesus. Quando ela deu fé que perdeu Jesus de vista, quando ela deu fé que o menino havia se perdido, ela foi procurar no meio dos parentes, no meio dos conhecidos, nos lugares, na redondeza, nas vizinhanças, né? Saiu procurando Jesus e ali ela ficou 3 dias procurando, aflita, procurando o seu filho, né? A gente pode entender isso, né? Porque quem é mãe, quem é pai pode entender facilmente o que Maria estava passando aqui nesse momento. Ela estava muito aflita, muito agoniada. E a Bíblia nos ensina que não podemos perder Jesus de vista. Temos que estar sempre com os olhos fixos nele. Não devemos olhar para um lado nem para o outro, mas devemos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Versículo 45 fala, aí aqui fala assim, e como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Então saíram procurando em toda redondeza, saíram procurando em Jerusalém, por ali, na circunvizinha, em todos aqueles lugares, né, por Jesus. Voltaram para Jerusalém, versículo 46. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Então Jesus estava fazendo pergunta e também estava respondendo, né? Jesus era um menino muito inteligente, ele se sobressaía no meio de todos os filhos de Maria. Jesus era o mais inteligente, ele era culto, ele era inteligente, porque ele não era da terra. E Maria, ela sabia, porque o anjo já tinha lhe avisado que ele ia ter um filho, mas aquele filho não era dela, ela só ia gerar, né, o seu ventre, ele ia ser gerado no ventre de Maria. Ela ia emprestar o seu ventre, né? Ela ia ceder o seu ventre para que o menino, para que Jesus fosse gerado em seu ventre, né? Ela era virgem, a Bíblia fala tudo isso, relata tudo isso. E então ela já sabia a história de Jesus. Então aqui fala que ela encontrou Jesus no meio dos doutores, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. A Bíblia não relata o que Jesus estava falando. Mas nós, com certeza, nós imaginamos, nós podemos pensar assim, que Jesus estava falando coisas maravilhosas e também estava ouvindo coisas maravilhosas e também estava falando coisas maravilhosas, porque Jesus é bom, ele é perfeito, ele é agradável. Mas a Bíblia não relata quais foram essas perguntas, quais foram essas palavras que Jesus falou quando criança, né?
Versículo 47 fala: e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Então Jesus ouvia o que os mestres e os doutores da lei estavam ali, e Jesus também respondia, porque Jesus estava ali para lhe ensinar. A gente pode entender isso, pode observar que Jesus estava ali com um propósito, para lhe ensinar, para mostrar a glória de Deus, para mostrar a soberania do Senhor, né? Aleluia. Aqueles homens, porque muitos daqueles homens, onde Jesus estava no meio deles, só tinham a letra, só conheciam a letra, não tinham o Espírito. E Jesus foi ali para lhe dar uma lição, para lhe ensinar as coisas do alto, as coisas divinas de fato, para que eles não ficassem fixados, presos só à letra, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Jesus estava ali como mestre, como doutor e como Senhor dos senhores para lhe ensinar. A palavra, né? Jesus é a palavra, a própria palavra que é Jesus estava ali para lhe ensinar, para ensinar os mestres daquela época. Versículo 48 fala: e quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim conosco? Então Maria, ela repreendeu Jesus, né? Como uma mãe natural, como uma mãe normal, ela repreendeu Jesus. Ela falou: e quando viram, maravilharam-se e disseram sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu estávamos ansiosos, te procurávamos, né? Estava ansioso como um pai natural, como uma mãe normal. Ficaram preocupados, ficaram desesperados. Que Deus me livre, um filho da gente some por um dia, a gente fica desesperado, fica em pânico, fica em desespero total, completamente surtado. Agora você imagine ela 3 dias sem seu filho, sem a presença de Jesus. Sem a presença de Jesus na nossa vida, irmão, nós não somos nada. Nós podemos observar aqui e extrair desse texto, dessa lição, que um dia sem Jesus é um prejuízo muito grande que nós temos em nossa vida. 2 dias sem Jesus é uma catástrofe. 3 dias sem Jesus é uma ruína. E uma vida inteira sem Jesus é um caos total. Então a palavra de Deus nos dá uma lição poderosa aqui sobre a vida de Jesus e sobre essa passagem, né, que nos relata aqui que Jesus passou e que sua mãe Maria também passou. Versículo 49. E ele lhe disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Então aqui Jesus estava falando como Deus e como Senhor. Porque como filho natural, jamais ele iria falar com seus pais terrenos assim. Jesus aqui, a Bíblia diz que ele é 100% homem e 100% Deus. Então aqui ele está falando como Deus, como Senhor. E como Deus, ele tinha sim e tem sim essa autoridade de fazer o que ele fez, né? Porque ele é Senhor, Senhor dos senhores, a palavra subia. Versículo 50 fala: e eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Maria já tinha ouvido lá atrás, né? Quem era Jesus? O anjo veio e lhe falou sobre Jesus, ele falou sobre o que ele ia passar, que ele era o Messias, o seu propósito, a sua missão. Ela sabia de tudo, mas porém nesse momento aqui que ela se deparou, ela esqueceu de tudo. Então ela estava agindo naturalmente, como uma mãe e um pai natural. A Bíblia nos ensina aqui que nós não devemos esquecer de Jesus. Nós não devemos esquecer da missão de Jesus, né? Do que ele nos ensina, do que ele deixou aqui, do ensinamento que ele passou. Nós não podemos esquecer nem um minuto da nossa vida, da lição que Jesus deixou para os nossos dias atuais. Ele morreu por mim e por você, sem nenhum pecado. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele se entregou, ninguém lhe prendeu, porque ninguém tem esse poder nem autoridade de
lhe prender, porque Ele é Deus e Ele é Senhor, mas Ele se entregou por amor a mim e a você. Ele morreu por mim e por você. Ele foi crucificado, foi morto, esbofeteado. Ele deu a sua vida para que eu e você hoje tivesse vida e vida em abundância e fosse livre. Jesus passou por todo esse sacrifício. E versículo 51 fala: e desceu com ele e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Então aqui ela lembrou, né? Nesse momento aqui a gente pode observar que Maria lembrou quem era Jesus e a sua missão, a missão que lhe estava reservado aqui na terra para que ele cumprisse. Então ela guardou os ensinamentos de Jesus no seu coração. Tudo que ele falava, ela guardava como um tesouro. E nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos guardar no nosso coração tudo que Jesus nos ensina. Tudo que Jesus nos mostra através da sua palavra, nós devemos guardar como um tesouro. A sua palavra é um tesouro e um ensinamento poderoso para os nossos dias atuais. Versículo 52 fala: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então Jesus foi crescendo. Na medida que Jesus foi crescendo, Deus, o Pai, foi lhe acrescentando graça, foi lhe acrescentando sabedoria, entendimento, e ele foi crescendo no meio dos homens. Ele aprendeu a profissão do seu pai terreno, José, foi carpinteiro. Então, tudo que Jesus fazia era com excelência, para glorificar o nome do seu Pai Celestial. A gente pode extrair essa lição para a nossa vida, que tudo que Jesus fazia e tudo que Jesus fez e tudo que Jesus faz nos nossos dias atuais é para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que o nome do seu Pai Celestial seja glorificado. Amém, amados? E aqui eu vou trazer um resumo, né? Esse estudo ficou um pouco comprido, ficou um pouco extenso, mas é um estudo maravilhoso falando a respeito da vida de Jesus. E aqui eu vou trazer um resumo dessa palavra, que fala assim, a palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem ou passar por cima, né, em latim. Jesus significa, o nome Jesus significa Salvador em hebraico, maravilhoso, Filho de Deus, Mestre, o profeta, o Messias, né, o Cordeiro de Deus. Interrogando, né, era o que Jesus fazia. Interrogando significa fazer-lhe pergunta. Então aqui a gente pode observar que Jesus fazia pergunta e Jesus também lhe respondia, né? A Bíblia só não relata quais foram essas perguntas, mas a Bíblia fala que no meio dos mestres, Jesus fazia pergunta e Jesus também lhe respondia. Maria era piedosa, Maria significa senhora, amada, né? Sugar significa cabana. Até hoje em Israel ou Jerusalém fazem isso, essas festas, né? José, nome hebraico, aquele que acrescenta. Jerusalém significa temor a Deus ou perfeição. A Bíblia trata com sombra as coisas terrenas para falar das do céu. Então a Bíblia fala da Jerusalém terrestre, terrena, e também da Jerusalém celestial. Quais as festas, né? Quais as festas principais da época aqui? Era a festa da Páscoa, que a mãe de Jesus e o pai de Jesus foi. As festas principais era a festa da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Haviam 7 festas, mas no meio dessas 7, essas 3 eram as principais. A palavra convém significa aquilo que lhe cabe. Estatura, altura de uma pessoa ou indivíduo, né? Aí aqui agora nós vamos fazer o resumo
das festas de Israel. Vamos falar um pouco dessas festas, né? O resumo das festas é: primeira festa é Pães Asmos, segunda festa é a Páscoa, significa a morte de Cristo. Terceira festa são as primícias, a ressurreição de Cristo. A quarta festa são as dos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, né? Que Jesus prometeu, que está na sua palavra, ele desceu o fogo do Pentecoste, que ele desceu sobre os seus discípulos. A quinta festa fala das trombetas, do anúncio do Evangelho. A sexta festa fala do dia da expiação, o dia da lamentação e perdão dos pecados. A sétima festa fala do tabernáculo, dia da alegria pela habitação na presença do Senhor. Está escrito lá no livro de Levítico 23, 34 e 43. A festa do tabernáculo tem a intenção de lembrar o cuidado e o amor de Deus para com seu povo no deserto. Durante 40 anos, a nuvem de Deus protegia de dia como sombra, à noite aquecia do frio. Deus enviava o maná para alimentar e a água para saciar a sua sede. Sabemos sim que a proteção não vem de paredes, nem de tecnologia, nem de tabernáculos, mas sim de Deus, sempre. Salmo 127 diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, a festa do tabernáculo é uma festa linda, né? Uma das festas principais, e ela tem o significado de lembrar aquilo que Deus fez com o povo de Israel no deserto, né? Quando o povo estava atravessando aquele deserto de 40 anos, Deus se apresentava como sombra no deserto, escaldante como sombra, que no deserto, segundo os estudiosos, o calor é de 50 graus, então era insuportável. Então Deus colocava a sombra para proteger, para que seu povo não fosse atingido, né? Não fosse queimado por aquele sol. De dia, Deus se apresentava como sombra, né, naquela coluna. E à noite, aquela coluna, ela servia para aquecer, era como um fogo, uma tocha de fogo imensa para aquecer, porque o deserto à noite é muito frio. Porém, a Bíblia nos mostra aqui que Deus cuida preciosamente, poderosamente de cada um de nós. Deus cuida da nossa vida com muita estima, com muito cuidado, né? Com muito carinho. Deus é muito zeloso, Deus é perfeito, é maravilhoso. Amém? Agora vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, meu Pai, que essa palavra venha ser um maná do céu. O Senhor vem alimentar muitas vidas, muitas almas, muitas pessoas que estão aflitas e necessitadas. Senhor, vai quebrando o arco, vai cortando a lança, vai fazendo a tempestade se acalmar. Repreenda o orgulho, a altivez do nosso coração. Nos liberta, nos transforma. Faça-nos, Senhor, que possamos ser melhor cada dia, parecido contigo, que possamos seguir teus passos, que possamos reconhecer o sacrifício na cruz do Calvário, Senhor. Não nos deixe esquecer o que tu fizeste por nós na cruz do Calvário, dando a tua vida preciosa para que nós possamos ser resgatados pelo teu amor, Pai. Pai, obrigada por tudo, eu te agradeço. E nessa minha humilde oração eu te peço que o Senhor vá visitando cada vida, Pai. Vá convertendo, vá libertando, vá salvando. Entra com providência, assim como tu fez no deserto. Faz nos nossos dias atuais. Vai, Senhor, promovendo vida e vida em abundância. É o que eu te peço e te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Confirma a bênção e a vitória. Amém.